Fala, my friends, e aí, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Pessoal, uma das coisas que eu mais ouço é o seguinte: Rony, mas você já tem isso. Rony, mas para você é mais fácil porque você já tem esses equipamentos. Rony, mas é mais fácil porque você já tem equipe. Rony, mas é mais fácil porque você tem uma estrutura, né? É interessante, né? Que parece que para mim hoje tudo é mais fácil. Relativamente falando, sim, comparado quando eu comecei, mas nem sempre foi assim, pessoal. Tá? Então, em alguns momentos eu conto partes da minha história, né? Então, como eu comecei, por exemplo, na fotografia, então muita gente começa do zero. Eu comecei do zero, né? Comecei do zero, fui crescendo. Pois é, eu comecei, foi 70 mil negativo, mano. 70 mil reais negativo, tá? Então, ou seja, assim, para quem começa do zero financeiramente falando já é difícil, imagina quando você já começa negativo, tá? Então, a ideia, tá, é trazer para vocês um pouco, tá, da minha vida, um pouco da minha história. Vai ser um vídeo assim, uma síntese. Então, às vezes eu vou falar alguns números, algumas coisas muito loucas, e nesse vídeo aqui tudo vai fazer sentido. Então, tamo junto. Cara, eu sou um dos caras mais improváveis, mano. Improváveis de estar onde eu estou, de, né, ter a família que eu tenho abençoada, graças a Deus, os resultados que eu tive em vários negócios, em várias empresas que eu passei e dentro da fotografia, tá? Então, eu não sou de origem tive pais fotógrafos, não tive pais que tinham empresa, né? Então, certamente para minha filha, a Sarinha, se ela for seguir essa carreira, né, na fotografia, relativamente vai ser mais fácil. Então eu não tenho nada, nenhuma origem nesse sentido assim de fotografia. Bom, a minha origem é muito simples. Eu nasci em Imperatriz, Maranhão, e boa parte da minha infância eu fui criado com meus avós em uma chácara, literalmente, cara, bem próximo do Rio Tocantins. Apesar de ser muito simples, mas foi uma infância assim maravilhosa, muito boa mesmo. Eu até desejo que a minha filha possa ter essa oportunidade, mas é muito difícil hoje em dia você encontrar crianças que têm tanto contato com a natureza, né, como eu tive esse privilégio de ter. Então lá era tudo muito rústico, né? Então a casa era casa de barro, né, o teto era de palha, mas tinha algo que me dava o máximo de liberdade possível, né? Esse aspecto de você estar livre, você poder subir, né, num pé de caju, descer, ir pro pé de manga, enfim. Então era algo assim muito bom, cara, muito maravilhoso no sentido da minha liberdade como infância. E o que mais me marcou nesse sentido, para trazer essa conexão para hoje, o Rony empreendedor, foi ver o meu avô, ele plantar, ele cultivar a terra, plantar, colher e depois ir vender na feira. E eu lembro que isso fica marcado na minha mente. Eu lembro do meu avô saindo com sacos de arroz, saco de farinha e tal, e depois voltando sem ele, né, e com estilingue, com um pinhão, com alguma coisa assim. Então, aquele processo de ajudar meu avô a cultivar a terra, depois ele plantar, né, ver nascer, depois ajudar ele a colher, de fechar esse ciclo, já fazia sentido mesmo, né, eu estando ali com 5 anos de idade, mais ou menos. Inclusive, foi nesse período em que eu fui influenciado já, uma das grandes influências na minha mente, quanto ao meu estilo hoje de fotografia. Olha que doideira. Naquela época, o meu avô tinha uma Bíblia católica gigante, né? Então, quando você é criança, tudo é grande, né? Então, na minha cabeça era gigante. E em tempos de datas comemorativas, todo mundo sentava ali no terreiro, né? Chamava de terreiro. Então, sentava na frente ali e o meu avô lia algumas passagens e tal. Então, essa Bíblia só era pega nesses momentos, né? A criança não podia nem chegar muito perto para não sujar, para não rasgar. E eu chegava próximo e via aquelas imagens, né? Aquelas pinturas, cara, com muito forte, né? A questão da sombra, a questão das cores e principalmente do vermelho. Então, eu lembro muito claramente algumas passagens bíblicas de Jesus com a sombra muito forte, assim, né? Um low-key muito forte, né? E o manto vermelho dele, assim, cara, eu achava o máximo, é muito vivo na minha mente. Então, eu trago desde a minha infância, né, para essa influência hoje. Bom, meu avô faleceu, então, né, a minha família resolveu vender a chácara, né, e
alguns tios foram, né, para cada um para um lado. A maioria dos meus tios já moravam aqui em Goiânia, que na verdade era no tempo que Tocantins e Goiás eram um estado só. Minha mãe pulou o rio, né? Eu fui nascer do outro lado, né? Mas a minha família praticamente é tudo de Goiás, né? Já mora em Goiânia já há bastante tempo. Fui morar com minha tia depois do falecimento do meu avô. E lá foi a segunda influência muito forte nesse sentido de Rony empreendedor. É a minha tia Ian, que eu amo demais, né, a minha segunda mãe. Ela, obviamente, por já ter essa influência do meu avô, então, morando com minha tia, ela criava galinhas, né? E eu lembro, né, um exemplo assim bem marcante da minha vida, só para resumir, né, esse aspecto de empreender. Eu lembro até hoje, quando saiu no Globo Repórter, né, sobre a acerola, né, a frutinha milagrosa, né. Eu lembro que uma acerola eu lembro da imagem até hoje, uma acerola na palma da mão da pessoa, dizendo que era equivalente a não sei quantas laranjas e tal. E o sogro da minha tia tinha pé de acerola, ninguém gostava de acerola no tempo, era incrível. Só que ela já pensou, Rony, vamos vender acerola, saiu no Globo Repórter, né, vira febre. E realmente, cara, era todo dia lá enchendo o balde de acerola e vendendo acerola, né. Ó, só pra vocês terem noção, tanto que essa parada é forte na minha vida, cara. Eu duvido vocês conhecerem uma outra criança, né, quando eu tinha ali uns 8 para 9 anos de idade, eu acordava domingo cedo. Eu dormia, né, no sábado um pouco até mais tarde, que eu amava jogar, né, o meu videogame, o Master System Compact, né, que era o videogame controle era um só, né, vinha o Sonic na memória, e eu ficava jogando o Sonic, né, até mais tarde. Só que domingo cedo, eu acordava para assistir Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Cara, era um prazer, algo que já estava ali dentro de mim, já literalmente desde criança, né? E eu compartilhava com minha tia, né, essas ideias, ela sempre tinha uma ideia de fazer alguma coisa, então assim, eu achava o máximo isso. Aos 9 anos de idade eu tive o meu primeiro negócio. Cara, olha que doideira, mano. Então, aos 9 anos de idade, esse desejo ainda profundo de criar algo, eu mesmo me criar, depois desenvolver e vender, começou a se concretizar mais próximo daquilo que estava no meu coração. Então eu gostava muito de desenhar desde, né, de pequeno, e eu fazia desenhos de vários, né, personagens de anime e tal. Então no tempo que eu mais gostava, né, e para mim até hoje é um dos melhores, né, é o desenho dos Cavaleiros do Zodíaco. Então eu curtia demais o desenho, cara, aliás, todos os meus colegas ali curtiam, não tinha quem não curtia, né, os mais velhos aí vão entender, do tempo da TV Manchete e tal. Então, o que eu fazia? Eu conhecia, né, os meus amigos, eu conhecia todos, todos os meus amigos eu sabia qual personagem que eles mais gostavam. Então eu desenhava, fazia o desenho, pintava, deixava tudo bonitinho ali e tal. Então eu sabia a rotina deles na hora de sair da escola, né, saía da escola, os horários que eles passavam e cada personagem. Pegava os desenhos já pronto, pegava o varal da minha mãe lá no fundo, colocava na frente, tinha uma área com uma cerquinha na frente assim de grade, né, que era um pouquinho alta, mas dava para ver, né, o lá de dentro, lá de fora tranquilamente. E eu deixava um varal, né, na área da frente com os desenhos pendurados. E eu até deixava na ordem que eu sabia que os meus amigos chegavam de acordo com os desenhos que eles gostavam, né? Então o Igor gostava, por exemplo, do Shiryu, né? O fulano gostava do Fênix, né? Então ninguém gostava do Shun, né? Eu lembro até hoje que ninguém queria ser o Shun, né? Então o outro gostava do Yoga, então eu deixava tudo separadinho. Então a galera ia passando ali, cara, aí eu vendia por alguns centavos, né? 20 centavos, e trocava por chiclete e tal, mas eu achava o máximo, né, a galera gostar dos meus desenhos, e eu consegui, sempre na minha cabeça era o resultado depois, o que eu ia conseguir com aqueles dinheiro, por exemplo. Então, para mim, eu ia comprar mais giz de cera, ia comprar pincel, ia comprar papel. Então, já ali com os 9 anos de idade, eu nem precisava depender da minha mãe nesse sentido. Lógico, se eu precisasse comprar mais coisas, eu ia, né, pedir para ela, mas eu já sentia esse prazer, né, então, já fazendo esse primeiro negócio, digamos assim. E aos 10 anos de idade, 10 para 11 anos de idade, eu tive o meu primeiro sócio, né, que foi o Topeira, o Robson. Topeira porque ele era branquelo, meio gordinho, tinha um tupetezinho assim. E gente boa pra caramba, ele era novato na escola, né, tempo eu estudava ali na escola São Francisco Xavier. E ele era novato, queria fazer amigos e tal. E um dia, cara, olha que loucura, né? Um dia ele falou, né, ele gostava de contar vantagem. E ele falou, o pai dele trabalhava de uma das melhores empresas lá na cidade e tal.
e ele citou de alguma coisa da máquina de Xerox. E naquela época, máquina de Xerox, né, lá na cidade, você não encontrava em todo lugar, né? Então, olha a parada do network, eu já conectei com ele, eu já pensei no seguinte, cara, eu posso escalar o meu negócio, aumentar a minha produção com o menor custo possível se eu me conectar nesse cara. Então, cheguei nele, né, lancei ali um pitch de venda, né, a gente virou sócio e a gente começou a produzir algumas coisas. Então, já fazia o desenho para ele, né, levar para o pai dele, xerocar, trazer para a gente poder vender na escola, né? De uma certa forma, eu dou graças a Deus porque não levou muito adiante esse projeto. Por quê? Porque um dos meus planos, os mais de boa era fazer uns quebra-cabeças do Cavaleiro do Zodíaco, né? Mas tinha um que era um pouco mais perigoso, que eu gostava muito do Fênix, né? Da ave Fênix. Então o Fênix, ele tinha uma cauda, né? Que ele soltava, o poder dele, ele soltava aquela parte da cauda, e eu queria fazer aquilo como um alvo. Então eu bolei todo o protótipo, né, com um papelão e uma agulha desse tamanho na ponta, né? Então na cabeça de criança a gente só queria jogar e tentar acertar o alvo, né? Mas, cara, você levar uma parada dessa pra escola, furar o olho de um, né? Coitado da minha mãe. Mas foi muito bacana, né? Esse período que a gente ficou ali trocando ideia, fez quebra-cabeça, né? Fez esse desenho e tudo. Então foi uma experiência muito, muito jóia. Aos 13 anos de idade eu tive meu segundo negócio, né? Então esse negócio depois que minha mãe comprou meu primeiro videogame, nunca mais ela comprou os outros. Então eu sempre ficava trocando, eu vendia, comprava um outro, fazia algumas coisas assim. Eu já me virava nos 30, né? Aos 13 anos de idade eu tinha um Dynavision e quase ninguém conhecia, né? O Dynavision, mas na prática era praticamente o Master System, né? E algumas coisas do Mega Drive. Era meio que uma mistura dos dois. Eu descobri que os meus amigos, né, que não tinham videogame, eles queriam jogar. Então eu comecei a cobrar deles e no meu quarto eu fiz uma locadora, né, de videogame. A gente chamava de locadora, que em Goiânia chama de Taito e tal. E eu comecei a transformar meus amigos nos meus clientes, né. Cara, deu muito certo. Então meus controles, né, jogo novo e tal, eu comprava tudo, né, por conta dos meus amigos. Quando eu já estava prestes a comprar um segundo videogame para me expandir, né, eu ia pegar o lado do quarto, do lado da minha irmã e pegar a TV dela. Quando estava para expandir, a minha mãe descobriu o meu plano, né, a babá que cuidava de nós lá e tal, ela comentou para minha mãe a quantidade de movimento de criança lá, ela acabou descobrindo e podou, né, esse meu plano aí. Bom, galera, então esse é um resumo, tá? Resumo mesmo, né, da minha infância, só para vocês agora entenderem um pouco do contexto aqui na frente, né? Porque eu vou falar umas paradas muito loucas, né, de que eu fiz, que eu criei, que desenvolvi, projetos que eu tenho, e às vezes se eu falar de cara, tem muita gente que fica assim, poxa, mas como? Mas, né, de onde que saiu? Então, ou seja, isso de fato vem desde, né, da minha infância. Então, avançando aí, mais para frente nos anos, antes de propriamente entrar dentro da fotografia, eu participei, tive, né, alguns outros projetos, tá? Eu vou falar aqui os mais significativos, né, os mais bacanas, assim, principalmente aqueles que eu desenvolvi sozinho, tá? Porque a minha ideia é o seguinte, pessoal, eu quero ajudar quem tá comigo, tá perto de mim e provar que é possível você construir, de fato, um projeto do zero, entre aspas, tá? Tecnicamente falando do zero, só se você nascesse de novo, né? Porque todos os projetos que a gente faz é porque você tem conexão, informação, network, né, conhecimento de outras coisas, tá? Mas eu falo do zero, pelo menos financeiramente falando. Bom, my friends, olha só, cara. Vocês já tiraram, quem tirou carteira aí de motorista, né? Aqui em Goiânia é bem famosa as amarelinhas, né? Que tem você compra nas bancas de revista um folhetozinho assim amarelinho. O que acontece? Eu sou TDAH, né? Então, quem não sabe, não vou explicar aqui a fundo o que é o TDAH, faz uma pesquisada aí, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então eu tenho muita dificuldade, por exemplo, para ler, para estudar, leitura mais pesada e tal, por conta até um pouco de dislexia. E quando eu tirei a minha carteira, uma das coisas que, cara, acho que me traumatizou tão profundo que eu criei esse produto aqui. Que ficar sábado e domingo, né, o dia todo estudando aquele trem era muito chato, mano. Então, galera, aí eu criei um manual de trânsito interativo, pessoal. Olha só que doideira. Cara, esse manual de trânsito é o seguinte.
Por exemplo, eu detestava ter que ficar memorizando as placas, então eu criei um jogo de memória das placas. Fala isso, se não fica mais fácil de você memorizar ou não. Então, por exemplo, qual que é a preferência na rotatória? Quem que é o preferencial? Você aperta o botãozinho, você vê a animação do carro e tal. Teste de provas, né? Então, naquele tempo, simulação você não achava na internet tão fácil como hoje você acha simulação de teste de provas, né? E muitas outras coisas que fica mais fácil, né, para você aprender tudo muito mais interativo. Cara, é uma parada muito louca, não existe lugar nenhum do mundo, né? Eu criei, por isso que eu falo o seguinte, você tem que pegar informação que você já tem, né, na sua mente, que você aprendeu, pega essa informação. Então hoje você falar que criou algo do zero literalmente é muito difícil. Então de onde que eu tirei isso? Tirei, né, quando eu estudava Flash. Quando eu estudava Flash para animação, fazia algumas outras coisas, peguei aquilo lá, joguei, estudei um pouco de programação e criei sozinho, tá? Criei sozinho esse material à noite. Então chegava à noite, né, do trabalho, ia lá para o meu computador e começava a programar, começava a organizar e tal. Tá? Então esse daqui foi o MTI, Manual de Trânsito Interativo. Um outro projeto muito bom, cara, que eu amo demais esse projeto, que é esse daqui, ó, Viaja na Palavra. Galera, Viaja na Palavra é um jogo que queimava no meu coração há muitos anos. É um jogo baseado em todos os livros da Bíblia, tá? Todos os livros da Bíblia, o Novo, né? Então você tem aqui o Novo e o Velho Testamento. E foi um período muito louco, porque foi justamente um período que eu tinha, infelizmente eu tinha quebrado a empresa, estava uma situação complicada, então foi um período um pouco antes de eu de fato entrar na fotografia, né, de cabeça e tal. Esse jogo aqui, mano, foi muito louco, porque é o seguinte, eu desenvolvi ele também sozinho. Para mim foi um divisor de água, foi onde Deus mostrou mesmo o seguinte: não importa, cara, não importa quem é você, não importa onde você está, não importa a sua condição. Esse jogo aqui é essa experiência que eu aprendi a não viver de condição, a viver de decisão. Cara, foi uma loucura, mano. Eu vou tentar resumir um pouco a história para não ficar muito longa, né? Mas eu não tinha dinheiro, era um período como havia quebrado a empresa junto com meu sócio, era um período de crise, né, no Brasil, 2013, 2014, ali ainda estava bem complicado. Aqui antecede um pouquinho antes de eu entrar, né, de fato na fotografia, né, criar a HBF Foto Cinema, e só que esse projeto queimava no meu coração. Eu fui em São Paulo ministrar um curso de treinamento de teatro. Galera, minha história é muito louca. Você vê, né, era fazer teatro amador, sair daqui de Goiânia para ir 2 vezes, inclusive fui 2 vezes lá em São Paulo, né? Eu ministrava na igreja que congregava com minha esposa. Na última vez que eu fui, né, Deus tocou muito forte esse projeto no meu coração, e eu cheguei e falei assim: Deus, não tenho dinheiro de nada, é um projeto grande, enfim, eu não conheço nada nesse sentido. Só que eu saí de lá com essa convicção: só faz, você não vive de condição, você vive de decisão, só quero que você decida. Cara, é muito louco. Quando eu decidi, eu saí de lá assim, eu decidido, chegando em Goiânia, eu vou fazer isso, né? No avião eu falei para minha esposa: chegando em Goiânia, a primeira coisa que eu vou fazer é procurar, né, e correr atrás de como fazer, né, esse jogo aqui. E em resumo é o seguinte: não tinha dinheiro, não tinha nada. Quando eu fui acertar com a gráfica, né, a questão do jogo, com cheques, com tudo que eu organizei lá com ele lá, eu assustei porque tinha passagem de 10 mil reais. E praticamente saiu tudo à vista. O que eu fiz? Eu fui lá, fiz com ele, passei alguns cheques, né? Quando o jogo foi sair na primeira remessa, já era um período que a igreja que eu congregava tinha algumas conferências, né, alguns eventos, e logo em seguida chocou com o de criança, né, bateu no de criança, né, na Jesuicidência. Então nós vendemos muito. Então só com o dinheiro das primeiras vendas, né, eu já tinha pago a metade, depois a gente vendeu mais um pouco e quitou tudo. Então assim, eu falei, cara, mano, foi uma experiência incrível, um divisor de água que eu aprendi muito, em que eu aprendi de fato, experimentei a não depender de condição, né? A condição que você tá, eu tô numa condição difícil, eu tô numa condição de sem dinheiro, eu tô com condição de depressão, eu tô com condição de sei o quê. Não, é uma condição, não viva de condição, viva de decisão.
Na hora que eu decidi, pisei nas águas, então esse jogo nasceu, tá? Bom, olha só, foi a minha primeira experiência também, que eu vendi os direitos, tá? Vendi os direitos para uma empresa, uma editora de São Paulo, né? E eles fizeram nessa outra versão. Eu prefiro a Bia versão, mas tudo bem. Então eles fizeram essa outra versão, vendi os direitos e para receber royalties, né? E eu vendi os direitos e tal, esqueci disso. E no final do ano, né? No Natal, o pessoal me ligou, né? Ó, tô depositando para vocês aí. E deu para fazer um Natal muito top aí para minha família e tal. E foi muito bacana, porque eu não esperava o dinheiro. E galera, você receber dinheiro que você não está esperando é bom demais. Quando você acha aquele R$ 20 no bolso da sua calça já é bom. Então imagina, né, quando você tem algo nesse sentido assim. Então eu falei, cara, essa parada de royalties é muito boa, né? O que é royalties, galera? É igual o livro, por exemplo, né? Quem faz um livro, né? Então faz com aquela editora, ela vende e passa, né, um percentual para o autor do livro, tá? Então, sou o autor do jogo. Para completar a minha história, antes de entrar de fato na fotografia, né, esses projetos pessoais, eu trabalhei em outras 3 multinacionais, né, 2 da Alemanha e uma da Espanha, tá? Uma delas foi a minha escola de vendedor, onde de fato eu aprendi, né, eu de fato me tornei vendedor, né? Que foi na Wurth do Brasil. É interessante porque eu, 16, 17 anos de idade, eu falava o seguinte: eu nem sei o que eu vou ser, né? Mas não sei se eu vou me formar em alguma coisa, mas a certeza eu não vou ser vendedor. Eu falava exatamente isso, mas Deus, na sua infinita misericórdia, né, me colocou nesse caminho, e dentro da Wurth eu aprendi de fato, né, a experiência, vivenciei essa experiência de ser vendedor. Tá? Então só tenho a agradecer esse período. A empresa tem, sei lá, no tempo tinha uns 10 mil itens no catálogo, só para vocês entenderem um pouquinho. Sabe aqueles desengripantes, né, que você bate na fechadura, na porta, na dobradiça e tal. Então tem as marcas populares aí. No tempo, por exemplo, era menos de era 1,50, 1,49, né? Tem muitos anos isso. 1,49. O meu, que eu tinha que vender, era R$ 12. Olha só a diferença, né? Então, eu lembro até hoje uma frase que me marcou, tá? Teve muitas situações que me marcaram, mas eu resumindo aqui para vocês, depois eu trago algumas situações que dá para tirar muita lição com isso. Mas uma frase que me marcou foi quando eu cheguei no meu gerente e falei assim: cara, isso é muito caro, né? O nosso produto é muito caro, né? Não tem como baixar esse preço. Ele falou o seguinte: Rony, se o preço fosse igual ao do mercado, nós não precisaríamos de você. Cara, aquilo ali foi assim, só um pauleira da muleira, mano. Foi uma das primeiras pauleiras da muleira mesmo, assim, que eu levei, que fez eu acordar. Eu falei, cara, faz sentido. Então, se tem um propósito de eu estar aqui, né? Então, com certeza, esse propósito é vender o produto do jeito que ele é, com o preço que ele é. Se for para vender barato demais igual os outros, não precisa de mim, manda pelo correio, né? Então, foi uma baita escola, a Wurth do Brasil. 2009 eu caso com minha digníssima esposa, Tamires Alves Lear, né? Então, um dos marcos na minha vida, que é mais ou menos o seguinte, só resumo aqui o que é o casamento, galera, é bênção de Deus demais. Então, aqui sou eu, aqui é ela, aqui é o meu propósito, aqui é o propósito dela. Então, às vezes, um vai para um lado, outro vai para o outro, ou os dois vão subindo aqui, sim. Mas quando você casa, né, ó, acontece isso aqui, ó. Tudo é muito mais rápido. Então, em 2009, nos casamos. Logo depois, nós abrimos, né, a Fern Distribuidora, tá, que foi justamente a empresa que em 2013, né, acabou quebrando, né, tivemos alguns problemas e ela fechou. Como que eu resumo esse período ali de 2013, 2014? Cara, foi muita coisa, foi um turbilhão de coisas ao mesmo tempo, assim. Então, eu digo que é o ano da virada. Então, em 2008, se eu não estou enganado, né, os Estados Unidos teve uma das piores crises, né? O Brasil não foi tanto afetado nesse período, 2008, 2009, né? Só que a forma com que o governo ajudou, de uma certa forma, naquele tempo, né, a gente foi pagar a conta um pouco depois. Então, 2013, 2014, o trem, né, ficou feio. Então, né, quebramos a empresa, a gente levou uma rasteira aí do nosso principal distribuidor. Nós vendíamos produtos para manutenção industrial. E o nosso principal fornecedor, uma importadora, começou a vender
os mesmos produtos, né, dos nossos clientes com o mesmo preço que eles vendiam. Então não precisa explicar muita coisa, é prejuízo na certa. Eu me recusei a vender a preço de custo, né, para a gente evitar um prejuízo maior, né? O meu sócio, um tempo, já queria se desfazer logo tudo, mas cara, eu entrei, sabe, quando você trava assim, eu me recusei, eu falo, cara, eu não vou vender esses produtos a preço de custo e tal, porque realmente estava uma situação, né, feia, muitas empresas grandes e pequenas, o negócio estava feio, então os caras, não sei o que deu neles, eles começaram a fazer isso. Então já tinha a nossa carteira de clientes, né? A gente vendia diretamente ali com... o nosso fornecedor já viu que tinha um potencial bom aqui em Goiânia, então os caras mandou representante para vir para cá para atender consumidor final e arrebentou com tudo, né? Então foi um período ali, 2013, 2014, eu consegui um outro emprego. Antes de completar um ano foi mandado embora, foi um período que eu já estava ali entrando em depressão. Em resumo, teve um dia que, sabe quando você dá um staff assim, que o trem fica louco? Então lembro de um dia que eu liguei para minha esposa, ela trabalhava no Senai, e eu liguei, estava deitado numa cama e só falava, amor, que eu queria morrer, ela chorando, o que você tem? Eu falava que eu queria morrer, ela saiu de lá desesperada e tal. Então foi um período assim muito complicado. Passando ali o finalzinho de 2014, trocando ideia com um amigo, um brother meu, que já era fotógrafo. Eu já tinha uma T3i e havia compro ela para fazer algumas coisas na igreja, para filmar os teatros, né? Filmar os teatros, fotografar os eventos e tal, então usava ela de forma mais amadora. E trocando uma ideia com ele falou, pô, você já tem umas fotos bacanas e tal, porque você não entra na fotografia e tudo, então eu fiquei amadurecendo essa ideia, né? Final de 2014, tinha decidido, né? Em 2015, eu fiz alguns freelances com ele, a gente até fez uns 2 casamentos juntos, e já estava até bacana nesse sentido eu entrar como cinegrafista, ele como fotógrafo, né? Só que aí, no começo de 2015, ele decidiu não, né, trabalhar com fotografia em 2015, né? Só que eu tinha gostado do negócio, eu achei bacana, e já tinha alguns clientes indicando, e eu pensei o seguinte, pô, eu vou me tornar fotógrafo aqui, né? Eu treino alguém para ficar como cinegrafista. Inclusive, a minha aula de fotografia foi na garagem, né, desse meu brother, o Vitor Bruno, que eu te amo demais, meu irmão, tamo junto, né, para sempre. A minha aula de fotografia foi na garagem dele, que é o tripé da fotografia. Ó, isso é o ISO, faz isso é a abertura, faz isso, daqui a velocidade, faz isso. Só isso. Nada mais, tá? Nada mais. Então hoje eu dou aulas de fotografia, dou aula de edição, né? E a minha aula foi justamente isso, tá? Qual foi o ponto principal que me chamou a atenção quando eu decidi, de fato, né, entrar de cabeça na fotografia? Foi o seguinte, presta atenção, segura essa daí, ó. Todos os outros negócios que eu já mostrei pra você, tá? Que eu já fiz, tá? Umas paradas muito loucas, mano, que eu fiz. Todos os outros negócios, inicialmente eles tinham o mesmo padrão e fotografia saía desse padrão. A fotografia, né, o padrão dela para você iniciar me surpreendeu muito, que era o seguinte, eu percebi que se eu dou 100% da minha energia dentro da fotografia, em algum momento vai voltar para mim a ser 100%. Agora, outros projetos como esse daqui, por exemplo, né, o manual de trânsito, eu dei 100% da minha energia para criar ele e eu criei ele muito rápido, tá? Eu criei esse produto aqui muito rápido. Se eu for juntar todos os dias, né, porque tinha dia sim, dia não, basicamente eu criei ele em 20 dias, esse produto aqui, um pouco menos de 20 dias. Só que para comercializar ele, aí já não dependia só de mim, entendeu? Então eu dava 100% para isso, mas outra pessoa dava só 20%, no final das contas nunca dava 100%, tá? E nos outros negócios também que eu já tive. Agora na fotografia não. Inicialmente falando, se eu dou 100% de mim, tem que voltar 100%. Eu não dependo de fornecedor, sabe? Não tinha fornecedor para me dar uma rasteira, não dependo de concorrentes. Foi uma coisa que eu nunca me preocupei com isso. Então não dependia de nada, só dependia de mim mesmo. Então quando eu entendi isso, eu até me arrependi. Eu falei, cara, por que eu não entrei antes na fotografia? Bom, chegamos em 2015, né? O meu brother Vitão não quis seguir, eu continuei, fui ali uns 3 meses sozinho e já trouxe alguém para trabalhar com a gente, né? Então já teve ali
a primeira pessoa para trabalhando com a gente foi o Pedro. Então, nesse período a gente trabalhava lá na minha casa, lá num quartinho, né? Quartinho bem fechado, bem pequenininho, né? Na verdade, era um barracão onde nós estávamos morando, no fundo de uma outra casa. E uma curiosidade lá é que é o seguinte, não podia chover. Porque como era um barracão, não sei como é que o significado de barracão é na casa de vocês, mas lá era na cidade de vocês, mas lá era bem baixinho. Nós mandamos ampliar, né? Eu subi um pouco o telhado, então ficou tudo mais bagunçado ainda. Cara, chovia, molhava mais dentro de casa do que fora de casa. Então, o tempo que eu ia trabalhar, eu trabalhava num canto, o Pedro trabalhava no outro, e quando chovia, literalmente, eu não podia fazer assim, ó, porque caiu um monte de água aqui na minha cabeça, era balde por todo lado. Então tinha essa sofrência ali no início. Então, quem acha que vê hoje, né, como que nós estamos, né, por isso que eu falei lá no começo do vídeo, mas, né, mas você tem isso, mas você tem aquilo, cara, olha só onde nós começamos. O primeiro escritório da HBF foi justamente, né, nesse quartinho cheio de goteira. Bom, chegamos em 2016 e eu puxo a Tamires para trabalhar com a gente, porque já de 2015 para 2016 o negócio já bombou. Então ela trabalhava no Senai, né, tinha um emprego muito bom, então ela praticamente era braço direito ali da diretora do Senai, que é a maior unidade do Senai aqui em Goiás, né? Aliás, não de estrutura, né, mas pelo menos de estrutura também, de tempo, né, da unidade aqui do Senai da Fama, tá? Então acho que tem outras unidades que tem estrutura um pouco maior, mas essa é uma das mais conhecidas, a mais antiga. Então, ela tinha um emprego ali muito bom, só que eu falei, amor, preciso de você, Então, né, puxei ela, então ela já veio um pouco diferente de mim. Falou, né, ela sentiu mais segurança e tal, então ela fez um curso, né, de fotografia, Aqui no final das contas, né, ela falou assim, amor, sinceramente, eu nem precisaria fazer, porque eu aprendi mais aqui na prática. Isso é uma coisa que a gente realmente mais ouve dentro da fotografia e é fato. Você vai aprender realmente mais praticando, tá? Então, onde você recomenda fazer cursos de fotografia e tal, cara, faça. O que eu não recomendo, sendo bem sincero, é fazer faculdade. Fazer esse curso passou de um ano, mano. Aliás, nem precisa de um ano, pelo amor de Deus, 6 meses já tá bom demais na conta. Né? Passou de 6 meses, 1 ano, 2 anos, cara, eu particularmente não recomendo. Esse assunto para um outro vídeo, tá? Outro vídeo eu falo explicando exatamente o porquê. Chega 2017, aí a loucura só aumenta, meu irmão. 2017, né, a gente já tava ali com a equipe ali de 8 pessoas e foi o ano também, né, que a minha esposa ficou grávida da Sarinha, né? Então de 2015, 2016 nós saímos, né, lá da nossa casa, nosso barracãozinho, alugamos uma sala, tá? Então a gente já foi para a primeira sala, a gente já estava em 2017, aí com a equipe de 8 pessoas, contando comigo, minha esposa, lógico, e ela ficou grávida. E pessoal, né, acho que vai rolar um videozinho aí, quem ri de mim vai dar fungo na sua lente, tá? Porque nesse período eu era desprovido de cabelo. Tô brincando, galera, pode ir à vontade aí, não vai dar fungo na sua lente, não. Um mês o tempo voa, eu já sou, e você nem descobriu. São 2 e chega perto, mas eu ainda sou pequeno demais, viu? 3 meses e o tormento, esse teu sofrimento, eu também já posso sentir. Vê se aquieta o coração, pra quando eu sair daqui. Fica aqui comigo, que até assim tristinha, eu já sei que eu amo você. 8º mês aguenta, que eu já tô chegando, só quero um jeito de te encontrar. No 9º vem a pressa, a dor, o choro, a gente, desculpa você ter que sangrar. E por mais uns anos você vai... Meu primeiro passo vai ser no seu abraço, me segura quando eu cair. E no final do dia é só a tua voz que vai poder me fazer
Se é tempestade, todo medo se for. Só, e de 2017, eu acho que 2017 ainda, mano. 2017 para 2018, nós saímos dessa sala, né, que era no subsolo da galeria, e nós fomos para a maior sala da galeria. Nós alugamos a maior sala no térreo. Essa sala dava umas 3 salas dessa primeira nossa. Depois de alugar essa sala, que era a maior, nós alugamos mais uma na frente, né? Então ali na galeria, o maior espaço que tinha era da HBF Foto Cinema, tá? Então aí a gente já tá entrando em 2018. Entramos em 2018. O que fazer? O que fazer com a HBF Foto Cinema? Bom, chegou em 2018, galera, praticamente aquilo que eu tinha projetado lá no início. Eu sei que às vezes pode ser difícil você acreditar, por isso que eu estou explicando o máximo de detalhes, trazendo esse máximo de informações e provando para vocês, tá? Mas desde o início eu já havia desenhado a HBF Foto Cinema que eu queria, tá? Então, por isso da sigla, né, HBF Foto Cinema não ser o meu nome, tá? A logo, inclusive, também faz parte disso, ok? Então, aqui, nesse momento, eu já mostro para você, tá? A questão dos níveis de fotógrafos. Tem um vídeo só sobre isso aí, tá? Depois você dá uma pesquisada aí, tem um vídeo só sobre os níveis de fotógrafos, ok? Então, o primeiro nível 1 é amador, o nível 2 é profissional, ou seja, quando você está cobrando, tá, pelo serviço. O nível 3 é um profissional, quando você contrata a primeira pessoa, ok? Então, nível 3, profissional, você contrata a primeira pessoa. O nível 4 é quando você já tem uma equipe com você, né? Então, você tem secretária, você tem alguém que cuida ali do seu financeiro, né? Tem um contador, você tem até fotógrafos que pode te ajudar como ajudante ou até fazer outros serviços também. Só que no nível 4, você é um negócio, presta atenção, não autossustentável, ou seja, a sua presença ainda precisa estar ali. Se você sair dali, adoeceu, foi, né, abduzido, aconteceu alguma coisa com você, foi passar uma férias com o Papai Noel, ficou um mês, e aí o negócio quebrou com a sua ausência, então ele não é autossustentável, tá? E o nível 5, né, é onde já estava desenhando ali em 2018 praticamente, é que tudo, a engrenagem toda, tá? As engrenagens ali, ó, encaixa perfeitamente, elas começam já a girar sozinha, ou seja, eu posso ir passar férias com o Papai Noel e que a minha empresa ela continua girando sozinha. E nesse período, galera, olha só, eu, né, saiu aquele Rony, né, que chegou a ficar devendo mais de 70 mil reais no meu nome e tal, né, zerou e começou a crescer, tá? Então foi um período que a nossa qualidade de vida, né, melhorou muito, né, eu e minha esposa, podemos fazer viagens, né, para praia, coisa que a gente já estava querendo há muito tempo, tá? Então, é um período que a gente começou a reorganizar a nossa vida financeira, nossa vida de propósito e tal. Para mim viajar tranquilamente, ficar um tempo fora, né, as engrenagens, né, tem que estar funcionando perfeitamente. Então, chegou uma hora que eu pensei, cara, o que eu vou fazer com a HBF? Porque, basicamente, as empresas é o seguinte, mano. Ou você cria uma empresa para ela quebrar, tá? Ou você cria uma empresa, né, que vai ser ali para sua família, você vai morrer, ela vai continuar, né, para a família cuidar. Ou você cria uma empresa para vender. Então, como eu mostrei para vocês que essa raiz, né, empreendedora, né, esse espírito empreendedor tá desde criança, então não tinha problema nenhum em vender a HBF Foto Cinema. Então, 2018 foi um tempo que eu já estava pensando nisso. Eu falei, cara, e aí? O que eu vou fazer na HBF Foto Cinema? Então chegou até esses pensamentos de vender. Só que aí, olha só que interessante, alguns fornecedores meus, né, os mais próximos, começaram a falar exatamente a mesma coisa. Falar, cara, Rony, em 2 anos, você conquistou em 2 anos coisas que tem empresas aqui há 10 anos que não tem. No tempo, eu achava que eles falavam só para me agradar. Mas teve uma fornecedora, uma parceira que hoje é amiga, que falou, né, algo parecido com isso em um evento social no meio de outros fornecedores.
Eu falei, cara, não vamos fazendo isso só pra me agradar. Isso aqui ela pode arrumar problema pra ela, né? Ciúme de outros fornecedores, enfim. E aquilo me chocou. Eu falei, caraca, mano, eu não tinha parado pra pensar nisso. Aí foi onde eu parei, aí já tava entrando ali mais ou menos 2019, tá? Então chegou em 2019, vamos lá, entra em 2019. Chegou em 2019, esse pensamento de vender a empresa, né, eu já tinha descartado. Por quê? Porque eu tinha entendido uma outra coisa. O que eu tinha de mais valioso, o que eu tinha de mais precioso, tá, na minha empresa, não eram os equipamentos, né, que nós conquistamos, não era a estrutura, tá, não era o número de clientes e tal. O que eu tinha de mais valioso é justamente a história. É justamente esse pouco desse resumo, né, aqui da história que eu estou contando para vocês. Então, 2019 foi um período que eu tirei para mim. Porque, olha só, desde 2014, aquela loucura, 2013, 2014, tinha saído da depressão, comecei na fotografia e foi no gás, né? Eu gosto muito de trabalhar, parece que você vai querendo trabalhar mais ainda, né? E 2019 eu parei para estudar algumas coisas, para me dedicar, investir em mim mesmo. Cara, comprei vários cursos, né, que eu tava querendo, tava desejando, e comecei a estudar. Alinhou essa ideia da minha história, né, essa ideia do que havia conquistado nesse sentido, com algumas situações. Como eu parei, eu comecei a observar alguns amigos fotógrafos tendo dificuldades. Só que eu sabia como ajudar eles, e eu comecei a ajudar eles individualmente, e fui tendo resultado. Aí depois eu comecei a fazer essas ajudas, tá, em alguns grupos de Facebook, por exemplo, e do WhatsApp, e a galera foi tendo resultado. Então foi quando eu cheguei à conclusão, em 2019, falei, cara, eu preciso, né, ajudar mais pessoas com isso. Então, né, teve um período ali que eu tirei uns 5 dias para me estudar de forma imersiva, né, aluguei um hotel aqui, fiquei lá nesse hotel só por conta disso, só para me estudar, e foi um período muito legal, cara, porque eu comecei a identificar mais ainda a necessidade de alguns outros fotógrafos e tal. Então, eu vi alguns fotógrafos no Facebook ou no grupo do Instagram precisando de algumas ajudas, e eu ia lá e cara, era muito louco, porque na mesma hora, como eu tava com esse tempo mais livre, então era quase imediato, né, eu falava com eles e chegava ali um feedback assim, cara, que era até assustador, né, tanto que teve, né, alguns fotógrafos que já falou assim, cara, você, a partir de agora você é a minha referência. É que era muito louco, mano, era uma parada muito louca. E as coisas começaram, né? É semelhante a essa parada do jogo aqui, cara. Olha só, pra você ver, né? Semelhante à parada do jogo aqui. Eu vi de novo nesse sentido. Eu falei, né, Deus, mas como que eu posso ajudar essas pessoas e tudo e tal? Aí, lembrou do jogo. Não viva de condição, né? Viva de decisão. Então foi um período ali que eu decidi olhar para dentro de mim, né? Olhar para o meu propósito. Então, tudo estava de fato se alinhando no meu propósito. Eu amo aprender coisas novas, desde criança, literalmente. Sou extremamente curioso, né? Eu gosto de inventar as coisas, né? Então por isso que eu mostrei para vocês verem que tudo tá interligado. Então eu gosto de inventar as coisas. Eu amo aprender essas coisas novas e sou apaixonado por ensinar o que eu aprendi. Então a minha esposa, tadinha, né? Ela ouvia demais isso, às vezes até cansava, né? Olha, você quer me ensinar tudo, você quer me ensinar tudo, tal. Então as coisas começaram a conectar. Eu falo, cara, eu preciso ensinar para as pessoas isso que eu aprendi, mano. Isso que está no meu coração. Então tem pessoas que estão sofrendo, tem pessoas que estão quebrando cabeça, tem pessoas que estão desistindo, tem pessoas que talvez estão entrando até em depressão. E porque não sabe o caminho. Mas eu sei, isso é muito claro para mim. Então, depois daquele dia eu comecei a ajudar mais ainda, de forma intencional mesmo, algumas pessoas. Aí nesse momento que começa, sabe, o embriãozinho, né, começa a se formar ali, né, do 80-20, né, o que hoje é o 80-20. Então eu comecei a passar, né, sintetizar, fomentar um método que me tirou ali do menos 70 mil reais, né, para o que nós temos hoje, tá? E eu comecei a passar isso para alguns fotógrafos. E o resultado que eles estavam tendo, né, chegava até a ser assustador, tá? Porque é uma parada que não envolve só a fotografia. É uma parada que envolve primeiramente a pessoa, o propósito da pessoa. Cara, é uma coisa muito louca. Sabe quando vê um filme assim na sua cabeça? Eu lá na garagem do Vitão, aprendendo o tripé da fotografia,
né? O ISO, abertura e velocidade, lá na minha salinha, com cheio de goteira na cabeça, né? Passando por todo esse percurso, curioso como eu sou, né? Tem uma outra empresa também que atende só corporativo, que faz eventos e tal. Então, fazer todos esses eventos que normalmente você já vê no meu Instagram, né? Até eventos, por exemplo, no Serra Dourada, né? Que é o nosso estádio aqui, né? Um evento com mais de 60 mil pessoas, né? Lá lotado, Serra Dourada lotado. Então, eu lembro até hoje, parado lá no Serra Dourada e olhando assim, né? Com a equipe de fotógrafos, eu falei, caramba, cara, tanto que Deus é maravilhoso, né? E aquela galera cheia ali, tudo e tal. Então, assim, todo esse filme, né, foi passando na minha cabeça tudo muito rápido. Aí eu decidi, lembra, não viva de condição, viva de decisão. Então, ali mesmo, né, eu decidi para minha esposa e dali mesmo já saiu o nome, né, o 80-20. Por quê? Porque 80-20, ele simplifica tudo isso mesmo, cara. Né? A pessoa que tem pouco, né, digamos assim, ou seja, você trabalhar com pouco recurso, mas você ter o máximo de resultado possível. Ou seja, você pegar o improvável e de repente você transformar, né, em algo, né, com maior resultado. Né? Então, desse dia do hotel, né, esse período já nasceu, já saiu com o nome do 80-20. Então chegamos em 2020, né, isso... No final de 2019, eu organizei isso, conversei com minha esposa, eu falei, amor, é isso que eu quero, é isso que eu desejo, é isso que eu quero, na verdade, né, pro resto aí, né, da minha vida, nesse sentido de ensinar, né, de passar tudo realmente o que eu tenho e muitas outras coisas que eu vou aprender ainda para poder passar. E chega 2020, né, então 2020, cara, não precisa nem falar, se você ainda tá em 2020, eu queria lembrar de 2020, nosso... né, coronga. E foi muito louco, porque quando eu decidi entrar nessa questão de ensinar, cara, eu abri mão de muitas coisas. Tinha um contrato muito bom com a empresa, né, uma imobiliária de São Paulo. Cara, um contrato muito bom. Em resumo, eu praticamente ganhava ali uma grana muito boa. Eles alugavam, né, contratavam minha agenda, digamos assim. Então, mesmo se eu não trabalhasse, não tivesse disponível, era quase igual jogador de futebol, né? Então, mesmo se o cara não vai entrar em campo, ele vai receber. Então, era um contrato muito bom. Abri mão desse contrato por conta desse projeto, né, de ensino. Sacrifiquei algumas coisas na empresa por conta disso. E eu falei, 2020 o trem vai bombar. Então, começou janeiro, a comercial da empresa mudou de cidade, então teve que trocar. Aí beleza, trocou, vamos lá, mais uns 3 meses para treinar um novo comercial. Tá treinando um novo comercial, veio o coronga, aí o coronavírus veio, aí foi uma loucura, tá? Eu só resumir aqui, foi uma loucura, mas beleza. Mesmo assim, decidi abrir uma turma bem pequena mesmo, né, com alguns alunos que estavam mais próximos, cara, e foi impressionante, mano, impressionante. Alguns alunos, como o Fernando, por exemplo, em resumo, ele comprou a câmera, em menos de 2 meses, ele, proporcionalmente falando, já estava tendo um resultado maior do que o meu lá no meu início. Em menos de 3 meses, a gente já estava conversando sobre a possibilidade dele já contratar uma pessoa para poder ajudar ele. Olha que doideira. Então ele já saiu, tá? Tudo isso, menos de 3 meses, ele já saiu do nível 1 de amador, né, para profissional, e já estava indo para o nível 3, né? Ou seja, já ter uma pessoa para poder ajudar ele. Tem a Valéria também, que ela já está com 5, 6 anos na fotografia, e, né, com desejo de ter um estúdio, só que não saía do papel. Na primeira mentoria pessoal que eu tive com ela já foi desbloqueada dessa parada. Né? Eu falei para ela, Valéria, o seguinte, né, em resumo, eu já estou visualizando esse seu estúdio. Eu já visualizo. Se vira nos 30, eu já vi. Né? Então se visualiza também. Se você não visualizou, eu já visualizei. Na semana seguinte, ela tá com a chave do estúdio dela. Cara, isso é muito, muito louco, cara. Isso é muito top. Aí eu decido, organizo tudo isso e falo assim, cara, vamos pôr pressão nesse negócio aí, porque realmente é isso que eu quero, essa energia, essa história que eu quero multiplicar. Então, eu sou uma escada, quero que os meus alunos, ou quem estiver próximo, mesmo não seja aluno, tá me acompanhando, me seguindo, eu quero que suba mesmo em cima de mim para poder ir até lugares mais altos. Ok, esse foi o resumo então de 2020, né? Então eu deixei mais focado nesse projeto, né? Mais pro online, questão do ensino, não falei tanto questão da HBF Foto Cinema. E para 2021, cara,
parada é louca, mano, parada é louca. Eu quero fazer o seguinte, para HBF Foto Cinema Física, o meu desejo é criar um laboratório para fotógrafos, tá? Tanto para fotógrafos inexperientes, para fotógrafos iniciantes, né? Então, até para fotógrafos, né, que já estão um tempo aí de carreira e precisam, né, se aperfeiçoar em algumas coisas. Enfim, é fazer um laboratório, mano. Tá? Então, offline aqui, quem tiver fisicamente, mas online também, cara. Eu quero experimentar muitas coisas, mano. Tô louco pra gente experimentar umas paradas muito loucas, pra gente fazer algumas experiências legais, pra gente levar essa vida, né, essa realidade pra você que está aí e nos acompanha. Bom, e o online, galera, é crescer essa comunidade nossa, essa família nossa, tá? De quem tá aí junto. Então, o 8020 vai expandir. Você que tá nos seguindo aí, já entra no nosso grupo do Telegram, tá? Procura o link aí, ou no meu Instagram, enfim, entra no nosso grupo do Telegram, que a parada vai ser muito louca, mano. Vai ser muito louca mesmo. A ideia, na verdade, é triplicar, quadriplicar o 8020, essa questão da comunidade, ok? E vai vir, cara, vai vir muitas coisas top, tá? Não vou nem tentar explicar aqui, senão a gente vai delongar mais ainda, mas se prepara aí que 2021 o negócio vai ferver. E vamos crescer a nossa família, tá? Nossa comunidade, tá? Quem tá junto conosco, a comunidade do 8020. Então, 2021 aí nós vamos quadriplicar, né? Ou ter muito mais aí, 10 vezes mais o tamanho da nossa comunidade. Então, galera, não fique de fora, tá? Entra no nosso grupo do Telegram, tá? Procura o link aí em algum lugar, não sei se vai estar embaixo aí, procura lá na bio do Instagram, entra junto aí, vamos estar junto aí nessa parada que vai ser muito loucas. Bom, então para finalizar, eu iniciei o vídeo fazendo uma afirmação, né, que muita gente fala o seguinte, mas para você é fácil isso, mas é fácil porque você tem aquilo. Eu vou finalizar com uma pergunta. Rony, se você perdesse tudo que você tem hoje, questão financeira, de estrutura, né? Então você começou negativo, tá? Hoje, se você perdesse tudo nesse sentido, quanto tempo você recuperaria, né, tudo isso? Eu mantendo a minha consciência, eu mantendo, né, o meu conhecimento na área, eu mantendo o meu network que eu adquiri, em 5 meses eu teria tudo de volta. O problema é o seguinte, né, se é difícil para você entender e aceitar isso. O problema é porque você acha que a parte mais difícil é o financeiro. Você acha que a parte mais difícil é o dinheiro. Você acha que a parte mais difícil é vender, né? Tudo que está relacionado a financeiro normalmente é maior bloqueio da maioria das pessoas, principalmente quem tem a mentalidade escassa. A riqueza está aqui dentro. Tá? Então tem várias provas de várias pessoas, né, que perderam tudo e voltaram a ter até mais do que tinha antes, né? Inclusive de pessoas milionárias até bilionárias, ok? Então vamos lá, dentro do nosso universo de fotografia, tá? O mais difícil não é isso, galera, não é conquistar os equipamentos, encher a agenda, não é isso. Eu tenho, né, lembra que eu te falei, se eu continuar com o mesmo network que eu tenho hoje, então eu tenho parceiros que se eu quiser lotar a minha agenda de casamento, por exemplo, eu sento com eles e eu vejo o resto do ano, por exemplo, tá? Hoje, né, antes não tinha crédito, né, hoje eu tenho crédito no banco, minha esposa tem crédito no banco, né, na verdade tem até mais do que eu, né, porque ela abriu também, né, uma das empresas, né, tá no nome dela e tal. Então vamos lá, o que é o mais difícil, cara? Por que demoraria esse tempo? É equipe. Pessoas. Esse que é o detalhe. Porém, como, né, eu já tenho tudo fomentado na minha cabeça do que precisa e tal, treinar novamente as pessoas, né? Não sei se eu falei para você, mas todo da HBF eu treinei pessoalmente, pessoas que começaram do zero, pessoas que não tinham emprego, pessoas que foi o primeiro emprego, pessoas que saíram, né, de trabalhar no atendente nessas empresas de telefonia, né? Então pessoas de diversos segmentos e algumas que não trabalham mais diretamente com a gente, mas prestam serviço com a gente, né, desde lá do início, que hoje tem um emprego, sustenta a sua família, né, casou, cara, é muito bacana isso. Então, todo esse conhecimento eu já tenho. Então, o mais que iria demorar mais é a questão da formação da equipe, tá? Então, o resto, cara, é muito de boa. Por isso que eu falo o seguinte, empreender, é impossível você empreender sem
pessoas, sem ter pessoas do seu lado. Empreender é você ter um propósito, nesse propósito você ir somando horas do seu tempo, horas, né, do tempo de outras pessoas, e outras pessoas vai vindo, acredita, né, nesse propósito com você, e cada uma vai somando mais tempo, vai somando mais horas. Isso é empreender. Tá? Então, por isso que eu falo que o jogo do empreendedorismo dentro da fotografia começa ali no nível 3, a partir de quando você contrata a primeira pessoa, entendeu? Então é por isso que a maioria dos fotógrafos, elas ficam ali, ó, no nível 2 para baixo, tá? Faz uma pesquisa aí, se você acha que... Precisa acreditar em mim não, acredita em mim não, faz só uma pesquisa. Vê a maioria dos fotógrafos, a grande maioria trabalha sozinha e por muitos anos. Cara, eu conheço pessoas que têm 10 anos da fotografia e até hoje trabalham sozinha. Se a pessoa quebra a perna, é sufoco. Sofre um acidente, é sufoco. Passa mal, é sufoco, tá? Então, é isso aí, galera, tá? Então, essa é a minha história. Espero que vocês tenham tirado algo de valor para vocês. Isso é o que está dentro do meu coração, tá? Então, dentro de tudo que eu faço, o ensino, tá? Dentro esse propósito principal é eu entregar tudo o que eu tenho e entregar tudo o que eu sou, tá? Desde de algum curso meu, de alguma mentoria minha, ou aqui mesmo dentro do YouTube, desse conteúdo que a gente está passando para vocês. Aqui é 100% do Rony do que eu sou, aqui é 100% do Rony de tudo o que eu tenho. Galera, brigadão! Cara, vocês que ficou até o final aí merecem um presente. Ó, acho que eu vou fazer isso, hein? Só quem ficou ao final vai saber dessa cena. Ô Renan, que senha que a gente fala aqui, hein? 8020 fica muito na cara, né? Vai lá no meu direct, qual senha? Fala uma palavra aí, fala alguma coisa aí. Rapidão, hein? Pegou desprevenido. Pegou desprevenido. Vai lá no meu direct e manda assim, ó. Rony, você me pegou desprevenido. Ouviu? Vai lá no meu direct, você que chegou até o final, cara, você merece, você merece. Vai lá no meu direct e escreve só assim, Rony, você pegou desprevenido, que eu vou saber que você veio desse vídeo, cara, e nós vamos trocar uma ideia. Eu vou te mandar uma parada muito louca, mano, muito doida. Galera, brigadão de verdade, Deus abençoe a vida de vocês, tamo junto. Ó, não esquece de balangar o sininho se você não balangou ainda, se inscreve e, cara, se esse vídeo gerou valor pra você, faz uma reciprocidade, galera. Pega isso, gera valor na vida de outras pessoas, tá? Beleza? Tamo junto. Até a próxima, my friends.